Olá, boa noite a todos. Hoje é o dia 23 de agosto de 2023 e esta é a nossa palestra e meditação número 133. E é uma alegria imensa estar aqui com você, né? Neste encontro, que é sempre um encontro, embora seja muito um monólogo, mas a gente procura no final do tema deixar um tempo para perguntas, questionamentos. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode, depois que a gente encerrar a parte do tema, de usar o chat e colocar a sua pergunta, o seu comentário, tá bom? O tema de hoje, ele é interessante, presente na nossa vida, né? Que é por que a humanidade foi dominada pelo materialismo, né? Nós estamos no mundo da matéria, encarnados no mundo da matéria. O destino de todo ser encarnado, que seja de uma bactéria a uma galáxia, ela em algum momento ela vai entrar em colapso, que é a entropia, né? A degeneração da energia vital. Então isso se aplica a nós, seres humanos conscientes, né? Que nós somos passageiros nessa nave espacial chamada Mãe Terra, nossa querida Mãe Gaia. É como se fosse o útero, né, que acolhe a toda a humanidade. Ao mesmo tempo, nós somos um ser espiritual, né, mental, do ponto de vista da perspectiva concreta, racional, lógica, né? Mas ao mesmo tempo de uma percepção mental intuitiva, como chamado na teosofia de mente causal. A mente que causa ou a mente que cria, né? Então, nós carregamos na nossa essência esta busca pelo divino, pelo reencontro com as energias espirituais, as energias divinas, né? Que seria o propósito das religiões, por isso que o próprio nome religião já diz isso, religar. Mas o que a gente observa de uma maneira geral, apesar que existe uma mudança numa pequena parcela da humanidade, é de estar dominado completamente pelo materialismo, né? O materialismo, ele é simbolizado no livro Apocalipse como a besta que domina as almas humanas, né? E lá diz assim, o número da besta é o número de humanos, que é o 666, 666, 666, né? Por que esse é o número humano? Existe toda uma simbologia nos números, no estudo dos números, onde o 6 é o número 1, que é a unidade, o materialismo, a matéria, e o 0, que representa o espírito. Então o 6 é o oposto do 9. O 9 é o número do espírito, do divino. Então o 9 é o espírito dominando a matéria, prevalecendo sobre a matéria, enquanto que 6 é o oposto. Então, o 6, 3 vezes, significa a propagação do materialismo, né? E existem vários fatores que contribuem
principalmente para o mundo ocidental, que é dominado pela religião hebraica cristã, ele é mais afetado pelos aspectos do materialismo por uma questão de crença, de dogma religioso, que é a negação da reencarnação. Então, o que a gente observa é isso, como uma fé que ignora uma lei da natureza, que isso, a reencarnação não tem nada a ver com religião na realidade, é uma ciência, é lei da natureza. Eu sempre costumo dizer que eu lembro de 8 encarnações, então eu não acredito na reencarnação. Eu sei por experiência própria e existem hoje evidências de inúmeros livros onde demonstram que a alma ela não morre, não é? Existem as experiências de quase morte, onde a pessoa relata a saída do corpo e a consciência continua viva, né? Existem experiências de quase morte com o uso de plantas de poder. E os acidentes e cirurgias, etc., que a pessoa ela percebe que ela está acompanhando, né, uma cirurgia, por exemplo, num hospital. Então, isso fica muito claro que a alma ela sobrevive à morte física. Mas se a pessoa, por uma questão de crença religiosa, de dogma, ela não acredita, então ela gera, primeiramente, uma grande confusão mental, porque qual o sentido da vida só de uma vida na matéria, né? Realmente não teria nenhum propósito você estar encarnado num planeta e para nascer, crescer e morrer. Então, esta manipulação religiosa, na realidade, ela contribui severamente para essa ignorância, né, da lei natural humana. Okay. Eu estava lendo hoje umas estatísticas médicas dos Estados Unidos e da Inglaterra, que entre 15% e 20% da população desses países, com pessoas a partir dos 18 anos de idade, elas já estão viciadas em medicamentos antidepressivos, por causa de ansiedade, depressão e TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então você observa que isso é um absurdo, né? Porque os efeitos colaterais desses medicamentos, como fala na própria matéria, além dos efeitos físicos, né, como atingindo o fígado, etc., elas também levam a estados depressivos antes de começar a fazer o efeito no medicamento, que leva a muitos suicídios, a automutilação, etc. Então, o materialismo, por outro lado, ele leva a pessoa à ignorância do próprio ser, né? Então, ele focaliza a sua atenção, a sua energia, a sua inteligência, a sua consciência, praticamente só para bens, posses temporárias em coisas materiais, né? Ou ilusões de poder, por exemplo, né?
e ele investe toda a sua energia basicamente em prol do materialismo, sem parar para reconhecer que ele está aqui numa jornada de evolução espiritual e que a parte física, material, é temporária, né? Como todos sabem. A morte é inevitável. Então, por outro lado, existe um interesse, tanto do ponto de vista da matéria, dos negócios, né? Como a necessidade de energia emocional por parte de seres trevosos, a maioria Anunnakis, que dominam o plano astral da Terra, uma parte da atmosfera da Terra. É por esta mesma razão que os deuses Javé e Jeová do Antigo Testamento exigiam do povo hebreu que fossem feitos os sacrifícios de mamíferos, né? de carneiro e de novilho de boi. Porque o mamífero, e nós somos mamíferos, ele, quando morto ou quando estressado, ele libera as suas emoções. E essa emoção, que é um alimento etérico, vamos chamar assim, ele vai alimentar essas entidades trevosas que se disfarçam de Deus, né, para enganar a humanidade. E eles precisam, através da mídia, através das religiões, através da propaganda, através dos negócios, consumir a energia vital das pessoas como seu próprio alimento, né? Evidentemente, para que isso aconteça, ele tem que focalizar, que você se submeta e se deixe levar pelas atrações, distrações causadas através da propaganda, como a gente vê na mídia de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, por outro lado, de uma forma positiva, nós estamos entrando em um período vibracional cósmico da era de Aquários, onde esse nível vibracional que atinge o planeta, na realidade todo o sistema solar, porque essa energia vem das constelações de Aquários e das Pleiades, elas, de forma subreptícia, ela ativa frequências mentais do ser humano que levam ao questionamento do que o Mestre Jesus colocou como busca pela verdade. Então a gente vê hoje, e cada vez mais crescendo, à medida que as gerações vão se revezando através dos desencarnes coletivos, né, naturais, nós veremos os jovens se desenvolvendo espiritualmente e se afastando do materialismo como um propósito de vida, né? Então, este é o lado bom da história. Numa das palestras anteriores, eu me referi ao ser humano como um robô biológico cósmico, né? Então, isto pode-se considerar como um fato verdadeiro, né? A nível de humanidade, como uma espécie coletiva, o processo evolutivo mental ocorre pelas variações dos campos magnéticos que são irradiados ou dispensados a partir das estrelas, né? Então, esse é um processo natural, né? Como na Terra existe uma dominação de forças involutivas, que nós já mencionamos, então, evidentemente, existe uma guerra, uma luta, um conflito, né? Uma fricção entre forças do bem e forças involutivas, né?
E este é o propósito do livro Apocalipse, Revelação do discípulo João de Jesus, né? Então, nós estamos no meio deste fogo cruzado, usando uma terminação de guerra, né? Entre forças do bem e forças do mal, vamos dizer assim, porque essa que é a realidade, né? Então, o fato de a pessoa começar a refletir com mais clareza mental, ele começa naturalmente a dar permissão a consciências superiores e principalmente a sua própria consciência, essência divina, o eu superior, para que ele consiga captar, sintonizar, receber as intuições, as informações divinas que o ajudarão nesse seu processo evolutivo, natural, de reconexão espiritual, né? O maior problema hoje que nós temos é a evolução tecnológica, né? Então você observa que a tecnologia, as redes sociais, etc., elas vão cada vez mais ocupando os espaços humanos, né? E existem pessoas que estão, tipo, parando de usar a sua parte cognitiva e intuitiva e deixando se submeter completamente à inteligência artificial, por exemplo, né? E isso vai tirando a capacidade intuitiva e cognitiva das pessoas. Então, isso significa o quê? Que você vai se materializando cada vez mais, né? Então, esse é um ponto muito importante que cada pessoa deve refletir, né? Qual que é o propósito da sua vida, né? Qual sua missão? O que é que viemos fazer aqui nesse planeta, né? E à medida que os desafios naturais causados pela própria ignorância humana, como as questões das mudanças climáticas, os próximos desafios, as enchentes, os fogos, terremotos, etc., todos esses eventos catastróficos radicais que a gente tem observado, que geram dor e sofrimento, eles, como um subproduto, ele leva as pessoas ao questionamento, né? A sair da zona de conforto e começar a se questionar sobre o propósito, né? Porque isso que está acontecendo a nível coletivo, planetário, que afeta também o nível individual. Então, todos esses acontecimentos têm um propósito positivo no processo de evolução da alma, né? A gente tem que sempre pensar em termos de alma, porque é a nossa alma que está no processo evolutivo neste planeta. E a cada encarnação é como se fosse um dia de vida, né? Como fazendo uma analogia com a nossa vida nesta encarnação. Outra coisa interessante que eu vi esta semana foi um relato do Carl Sagan, que foi consultor da NASA, um cosmólogo, uma pessoa iluminada, né? E ele pediu para que, acho que foi o Hubble, voltasse às suas câmeras, em vez de voltar para o mundo externo, para as galáxias, para as estrelas, voltasse para a Terra, né? É a história do pequeno pálido ponto azul, que é assim que aparece a Terra no telescópio. Então, quando a gente
percebe que a Terra, nosso planetinha, nossa casa cósmica, é um grão de areia no universo, isso serve para a gente colocar na perspectiva correta o tamanho do nosso ego, né? Porque nós somos uma pequena bactéria na Terra. Então, à medida que você vai, a partir de perspectivas simples, como esta visão, você começa a expandir a sua consciência, né? Tem um livro que eu já mencionei em outras oportunidades, muito interessantes, falando sobre o materialismo, que é do Max Weber, um filósofo alemão, que escreveu um livro chamado A Ética Protestante e os Princípios do Capitalismo. Ele foi considerado um livro do século XX, século passado. Então é muito interessante isso, né? Quando você olha a doutrina católica, que foi ancorada em algumas coisas no Mestre Jesus, ele tem a imagem de que é mais fácil um camelo, que é aquela corda grossa de amarrar navio, entrar no fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Né? Por que isso? Se você se transforma num profissional ou num empresário de sucesso, você vai sendo inoculado com a bactéria da ambição. Então você quer cada vez mais, cada vez mais. E aí a pessoa vai se descontinuando, desconectando da sua essência, do seu propósito. Eu mesmo passei por esse processo em 2 fases da minha vida, né? Então você vai ficando hipnotizado e o ego vai inflando e você vai se encantando, né, com essas coisas temporárias da matéria. Então, na filosofia do cristianismo primitivo, vamos chamar assim, a pessoa devia tomar cuidado para não se enfeitiçar e não desenvolver a sua vida toda voltada para o bem material, para as coisas temporárias da vida. E isso continuou também com o protestantismo do Martinho Lutero, que considerava a pobreza, não a pobreza material, mas a pobreza como uma coisa positiva, né? Onde porque essa questão de pobreza é muito relativa, né? Você pode ter milhões de dólares e não ser dominado por ele, né? E você pode ter poucos milhares de reais e virar escravo do dinheiro. É uma coisa relativa. Então, no catolicismo e no protestantismo original, a pobreza, a falta de ambição material era algo bom espiritualmente falando. Com a Revolução Industrial que começou na Inglaterra, dominada pelos Anunnakis, porque lá onde está a nobreza europeia principal, foi criado uma nova conceituação chamado pelo Calvino o pentecostal, neopentecostal, que é o que domina hoje as religiões evangélicas aqui, principalmente no Brasil, onde mostra que a riqueza material é boa e quanto mais a pessoa for rico materialmente falando, é como se ela estivesse mais próxima de Deus, né? E isso era muito
na Revolução Industrial, meados do século XIX, lá na Inglaterra. Então, evidentemente, o dono do capital, o capitalista, o dono da indústria, ele era mais rico e precisava de uma mão de obra, que naquela época era uma mão de obra praticamente escrava. Mas que ele deveria trabalhar muito, porque aquele seu patrão, vamos chamar assim, já era mais rico, então, consequentemente, estaria mais próximo de Deus. Então, é dentro dessa configuração, desse racional, que o Max Weber aponta, e faz sentido, que o capitalismo ocidental, né, ele cresceu, se expandiu em cima de uma doutrina religiosa, né? Por isso que o título do livro é esse. O princípio do capitalismo, o espírito do capitalismo e o protestantismo, né? Então, para sair desta equação que não fecha, né? O caminho é cada um parar, meditar, ter tempo para si, procurar autoconhecimento, procurar controlar suas emoções e bater na porta, que a porta se abrirá, que é colocar a intenção, né? Colocar a intenção para o seu próprio espírito, o seu eu superior. O que é que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito? Qual o sentido da vida, né? E aí começam a fluir as intuições que permitem a transformação, né, da pessoa sair de uma zona de conforto, de um status quo que ele está acostumado, e para uma mudança de paradigma, uma mudança de perspectiva, uma nova evolução da consciência, né? Então, o propósito da nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que foi trazido por seres de luz, né, os pleiadianos, cherokees e sirianos, que ajudam o processo de limpeza emocional, mental, energética, ele contribui para esse processo evolutivo, né? Muito bem. Então, esse era o tema que fica para reflexão. E antes da gente começar a nossa meditação, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, escrevam aí. Muito bem. Então, vamos começar a nossa meditação, tocando esse sininho aqui. Como sempre existem pessoas novas, nós damos uma pequena explicação do que é essa meditação, né? Essa meditação, ela foi trazida pelos pleiadianos, que são seres de luz, como se fossem anjos, que estão trazendo sabedoria, conhecimentos e terapias energéticas através de vários canais na Terra, ajudando a humanidade nesse processo de saída do materialismo para o espiritualismo, para a expansão da consciência. Esse método, essa meditação, ela é através de invocação. Você invoca os seres de luz. O que é que significa a invocação? É
é você colocar uma intenção e abrir mão do seu livre-arbítrio, porque nós estamos ainda numa fase temporária, que vai durar ainda algumas gerações, né? Enquanto a gente tiver essas guerras, pobreza, fome, miséria, significa que ainda, como planeta, nós estamos ainda numa fase de expiação em provas. Isso não quer dizer que a Mãe Terra, que é um ser vivo, uma consciência, um organismo, esteja também nesse estado. Porque a Terra, como uma consciência, está evoluindo mais rápida do que a humanidade humana, que é a humanidade. Bom, porque isso na realidade afeta todos os reinos, não apenas o reino humano, esse processo evolutivo. Bom, então, a invocação é uma forma de você mandar uma solicitação, um pedido de ajuda, como você faz quando você faz uma fé com o coração, quando você pede uma ajuda espiritual, na realidade você está abrindo mão do seu livre-arbítrio, está pedindo ajuda. É isso que o Mestre Jesus colocou de várias formas, como aquilo, bater na porta, e a porta se abrirá, busqueis, achareis, perguntei, será respondida, etc. Então a gente vai fazer invocação para esses seres de luz através de mantras, que a gente usa na terapia frequência de luz. Qualquer pessoa pode fazer isso antes de dormir. Por que é antes de dormir? Porque o trabalho terapêutico, a harmonização energética dos chakras e dos corpos sutis vão ocorrer enquanto você está dormindo. Quando a gente está dormindo, na realidade, a nossa alma, a nossa aura, o campo áurico, como quiser chamar, ela sai do corpo e vai para o plano astral. Então fica mais fácil para esses seres de luz, esses terapeutas cósmicos, harmonizarem as nossas energias, os nossos chakras. E funciona como se fossem doses homeopáticas, né? Então, você faz todas as noites, se organiza como escovar os dentes, etc., para dormir. Você, antes de dormir, faz essa invocação e, muito importante, coloca a sua intenção, né? A intenção de cura, de ajuda, né, de tratamento, seja lá como for, ela vale para todos os aspectos do ser, inclusive a problemas físicos, né? Não quer dizer que vai acontecer um milagre, mas que vai ajudar energeticamente. Porque quando você altera a energia, você sempre vai trazer um benefício vibracional nos corpos abaixo. Então, quando você tem um pensamento de compaixão, de alegria, de fé, etc., você, naturalmente, você harmoniza a sua parte emocional, aumenta a sua energia etérica e que vai, consequentemente, trazer benefício a nível físico, a nível funcional, etc. Então você coloca a sua intenção naquilo que você considera que é mais importante para a sua evolução espiritual. Mas se for alguma coisa física, também o faça, né? E faça todas as noites. E pode também ensinar outras pessoas, né? Isso aqui realmente é um presente que a espiritualidade está dando para a humanidade. Faz parte da hierarquia espiritual da Grande Fraternidade Branca. Então seja você também um agente de mudanças, né? Praticando e ensinando outras pessoas que queiram participar deste movimento. É um movimento espiritual de cura, né? Então, vamos fechar os olhos, respirar
lenta e profundamente pelo nariz. A respiração, nós fazemos uma média de 16 respirações por minuto, né? Entre 12 e 20, dependendo da faixa etária. Em média, 16. Então, só o fato de a gente estar respirando o ar, o oxigênio e o prana, que vem junto, é a nossa conexão com o divino, né? À medida que a pessoa vai expandindo a sua consciência na direção da unidade, ela começa a testemunhar que a respiração é o seu elo divino, né, com o universo. Quando nós respiramos conscientemente, a gente tira a atenção do cérebro na cabeça, que é dual, né, os hemisférios, e você traz a sua atenção para o coração, que é um outro cérebro, né? Na realidade, o cérebro que alimenta o cérebro da cabeça é o coração físico, né? Como já foi demonstrado pelo Instituto Hartmann, através dos toroides magnéticos gerados no coração. Quando você coloca as suas duas mãos no peito, primeiro a esquerda e a direita por cima, você também ativa os seus chakras de cura das mãos, né? E funciona como fosse um abraço fraterno que você faz com você mesmo, né? E é muito importante que a gente sinta que nós somos o ser mais importante nesse planeta, né? Para você mesmo. Essa questão do amor incondicional que tanto se fala para os outros, ele só funciona se você se amar incondicionalmente. Você não pode dar algo que você não tem. Então, se você tiver amor por você, você pode partilhar esse amor, e é como acender uma vela. O fato de você ir acendendo outras velas com o seu próprio fogo não diminui a sua energia, pelo contrário, né? E quando a gente faz esse ato de amor, a gente sente essa energia divina que se chama amor. Então, quando você dá, é o que você sente, essa energia fluindo de você para os outros, não é o contrário, dos outros para você. Vamos agora recitar uma prece universal que eu recomendo. Nas suas preces normais, você faça também as suas preces pessoais, que você acredita, que você tem fé, que você tem conexão, sintonia. A grande invocação é uma prece canalizada, a partir da teosofia da Alice Bailey, que nós vamos recitar agora, e eu peço que você acompanhe, ou verbalizando, ou mentalmente, como você preferir. Procure uma posição confortável, sentado ou deitada. E vamos recitar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus,
flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora às invocações. Os pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes. Você repete junto comigo. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, no plano astral, Akita Mani Io, também 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia Iumar, Ia Iumar, Ia Iumar. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Se você já for dormir, está feito. Se você ainda não for, você fica aí mais uns 15, 20 minutos, o tempo que você achar conveniente, para que você integre essas energias e participe dessa egrégora, desse campo, esse campo magnético que é formado aqui durante esse processo dessa meditação. Relembrando que você deve fazer todas as noites, se esquecer, continua na noite seguinte, e que também, por favor, ensine as outras pessoas. Vai espalhando essa luz tão necessária, embora seja algo individual, mas que faz uma diferença no coletivo à medida que mais pessoas vão entrando nesta sintonia. Então, uma boa noite, boa noite a todos.